Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje nós vamos falar sobre o respeito. Olá, o respeito é algo muito bom de se viver e quando a gente vive isso dentro da nossa casa, o que a gente tem é harmonia, amor e muita reciprocidade, o crescer junto e conseguir superar desafios de uma maneira muito bonita. Mas o respeito também é aprendido, também é algo que a gente ensina e ao ensinar aprendemos e ao aprender ensinamos e as crianças aprendem e nos ensinam também. As crianças hoje nascem com o chip, como eu costumo dizer, e têm uma intolerância muito grande à falta de respeito, mas normalmente a forma de lidar com essa intolerância em algum momento passa a ser falta de respeito também. E isso tem me preocupado bastante porque é algo que a gente precisa cuidar a partir de sempre, para que a gente não chegue no ponto da falta de respeito acontecer de maneira corriqueira, descuidada e sem propósito nenhum e crescente. Isso me preocupa bastante. Então o respeito ele começa primeiro, e a gente só consegue o respeito de qualquer pessoa quando a gente respeita também. Esse é um primeiro ponto crucial para qualquer relacionamento e qualquer relação que a gente tenha com qualquer pessoa. Para receber respeito, eu também preciso respeitar. Então, muitas vezes a gente falta respeito, a gente é exemplo de falta de respeito, pode não ser com os nossos filhos, mas talvez no trânsito, na forma como a gente trata as pessoas que trabalham para nós, ou as pessoas que a gente encontra na rua, ou uma atendente de uma loja. Muitas vezes a gente falta respeito com essas pessoas e a gente não percebe isso. E na hora que isso acontece, a gente está sendo um exemplo vivo da falta de respeito. Então isso é um ponto importante que nos faz crescer e nos faz crescer muito a respeito de como que a gente está cuidando do nosso respeito pelas pessoas, pelos trabalhos das pessoas e por toda essa vida junto que a gente leva com pessoas que a gente não conhece e com pessoas que o tempo inteiro a gente se relaciona. Nossos filhos estão vendo tudo isso e aprendendo conosco como é que eu trato alguém quando eu estou contratando um serviço, por exemplo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando isso escapa em casa, e muitas vezes vai escapar num chata, num feia, num eu não gosto de você, de maneira bem direta, é importante que a gente lide com essas situações e que essas situações não passem, que a gente tenha a constância, a coerência e a consequência direta desse comportamento. Porque a criança que percebe que às vezes eu xingo a minha mãe de chata e não acontece nada, ela tem esse espaço adquirido e é um espaço que ela vai usar quando ela estiver provavelmente muito frustrada, muito chateada com alguma coisa, não querendo dormir, não querendo comer, não querendo tomar banho, e ela vai soltar o chata e outras coisas mais que podem vir em decorrência dele ir ganhando vocabulário para viver essa falta de respeito. Isso não pode acontecer e eu acho que eu gosto muito dessa brincadeira do tolerância zero para a falta de respeito, tanto do nosso lado quanto do lado deles. A tolerância zero significa que nenhuma falta de respeito vai passar. E às vezes a falta de respeito ela vem até no me dá aí o não sei o quê, me pega logo, às vezes a falta de respeito ela vem sem nenhum xingamento, mas ela vem na forma de falar, na forma de cuidar do outro. E isso a gente precisa ser igual uma torneira pingando, a gente precisa ser muito constante, porque é na constância e é exatamente nessa repetição e essa criança que toda vez faz isso, recebe essa mesma correção, que essa criança vai aprender a fazer diferente. Se isso cada hora funciona de um jeito, um dia passa, outro dia não acontece nada, outro dia toma uma bronca imensa, se a gente fica completamente sem foco nessa correção, essa correção ela não é eficiente e ela não acontece, ela não transforma. Então nosso objetivo é ser constante e tolerância zero à falta de respeito é algo que eu gosto porque não vai passar uma. E aí a gente fala desse segundo ponto, que é, e aí eu corrijo isso como? Né? Eu me coloco como não faz assim, ou eu falo dando uma bronca gigantesca,
que também pode vir com falta de respeito muitas vezes, ou eu posso falar de um jeito amoroso, firme, mas com toda a clareza do mundo. Olha, não fala assim com a mamãe que a mamãe não gosta. Ou eu entendi que você está precisando da minha ajuda para alguma coisa, mas não é assim que pede. Vamos voltar? Você pede de novo. Às vezes fingir que a gente volta a fita com eles funciona muito bem. Ih, não entendi nada. Comece de novo, ó, volta lá, entra de novo, e aí você fala com a mamãe direito, fala com o papai direito, porque aí eu vou conseguir te ajudar. Então, quanto mais a gente puder exercitar isso, mais as crianças vão percebendo esse lugar. E aí, a gente pode sim falar firme, não gosto quando você fala assim comigo, meu coração fica muito triste, e eu não quero mais que você fale assim. E caso isso permaneça, até com crianças maiores que já vêm fazendo isso e que é difícil simplesmente parar com um pedido, vale a pena falar, olha, enquanto você estiver falando com a mamãe assim, a mamãe vai ficar lá no canto dela, porque eu não quero brincar enquanto você estiver me tratando mal. Porque quem trata mal os outros não tem as pessoas para brincar. E aí você pode ir, dar uma volta, respirar, e essa criança vai perceber que assim ela não tem você. Ao invés de ter você no bate-boca ou ter você numa briga horrorosa, não. Assim eu perco esse momento da brincadeira porque a minha mãe e meu pai não querem brincar comigo quando eu os trato mal. E aí eu vou percebendo o que é tratar mal e eu vou percebendo como que eu então devo tratar uma pessoa que eu amo e que eu gosto e que eu tenho respeito. Quando a gente tem o respeito, é possível pedir desculpa quando nós faltamos respeito. Quando nós erramos no jeito de falar, e a hora que a gente faz isso, a gente consegue essa mão dupla de respeito mútuo. E isso é maravilhoso, porque você tem um parceiro na educação, você tem uma pessoa que você sabe absolutamente que tem respeito pelas coisas que você diz, porque ele é respeitado nas coisas que ele também diz. Então essa construção, ela pode e vai acontecer desde que a gente seja tolerância zero com a falta de respeito e que a gente respeite profundamente o ser que está ali se apresentando e que tem muito a nos ensinar. Existe alguém ali, vivo, que sente tanto quanto nós e que pode viver esse processo todo de um jeito bonito e de um jeito respeitoso. Quando tudo isso se acalmar e essa falta de respeito for embora, porque essa criança adquiriu respeito por nós e percebe o quanto nós a respeitamos, a vida vai ficar maravilhosa. A nossa grande armadilha é a gente pensar que com falta de respeito e com violência a gente vai corrigir a falta de respeito que vem de lá. Não tem como. Isso vai gerar ainda mais falta de respeito e ainda mais dificuldade para que tudo isso melhore e para que tudo isso passe. Então, com respeito, posicionamento e firmeza amorosa, a gente passa por isso. E aí a vida vai ficar mais fácil. A última coisa que eu queria falar para vocês a respeito desse tema é o quanto a gente parece que está fazendo algo dentro da nossa casa, mas a gente está fazendo algo que vai ser levado por essa criança por onde ela for. Então ela vai levar esse respeito para a escola, ela vai levar esse respeito para a faculdade, ela vai levar esse respeito para um trabalho, para um relacionamento. É nessa relação conosco que eles estão aprendendo o que é viver isso e o que é viver sendo respeitado e respeitando. Ele vai exigir isso do mundo, mas ele vai oferecer isso para o mundo também. A dica que eu queria dar hoje para vocês é que vocês, pais e mães, e professores e professoras, avós, avós, que vocês façam uma grande pesquisa de quando que vocês faltam respeito com vocês mesmos, ou com alguém na rua, ou com algum atendente em algum serviço que talvez não tenha sido feito da melhor maneira, nos telemarketings, que eu acho que são um grande desafio, e principalmente com a sua família. Verifique que horas e quando isso escapa e perceba se você tem outra opção, outra maneira de lidar com a mesma situação de uma forma respeitosa. Isso aproxima, isso cura, isso transforma, isso faz com que a gente viva um amor pleno, verdadeiro e muito gostoso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.